você pode dizer que você tem um pensamento assim que mesmo quando você pega os ativos de renda fixa e você escolhe investir, você normalmente tende a levar até o vencimento. Então você não tem essa cabeça de sair antes, às vezes até aproveitar uma situação de marcação no mercado, até para sair às vezes com um prêmio, por exemplo. Ou você faz esse tipo de movimentação? Essa tua pergunta é sensacional e já vai para a fase 2, tá? Uhum. Obviamente, eu sou um cara diferente da média das pessoas. Eu chorei no dia que o Brasil anunciou o teto de gastos. Que eu falei, cara, a gente está preocupado com a dívida. Os juros no Brasil vão cair. E, obviamente, eu consegui pegar tudo que eu perdi com a Dilma, e eu coloquei mais dinheiro no conceito de preço médio. Nem era pensando em preço médio, tá, Bruno? Uhum. É pensando, chegou o dinheiro, o que é? PCA mais. PCA mais. Eu cheguei e tive um belo retorno. Aí comecei ali, já a partir de 2017, começar a olhar outras coisas. Aí eu tive experiência do IVVB11, comecei a olhar outras coisas, comecei a ampliar um pouco a minha carteira. E quem assiste aqui a gente de forma com mais assídua, eu me lembro que eu recebi muito feedback legal. Eu tenho quase certeza que foi no dia primeiro dia útil de 2022, eu anunciei que eu vendi todas as minhas posições de B45 e tinha reduzido bem B35, e eu já tinha dado uma bela reduzida. Por que eu anunciei? Que eu estava no final de dezembro de 21, aí entra a minha pegada macro. No final de dezembro de 21, no ano de 20, a partir do 2020, quando começou aquela questão da injeção de dinheiro, eu fui para um patamar de renda variável que chegou a 60%, que não é o meu normal. Que o seu normal era 70-30. 70 renda fixa, 30 ações, renda variável. Então, eu fiz caixa com... Eu cheguei a vender, eu tenho printado, papel IPCA longo do Brasil, 2035, a 2,99. É a mínima histórica, eu tenho printado isso. Na live que eu fiz no dia 2 de janeiro, primeiro dia útil, eu anunciei, senhores, eu vou zerar hoje a 3,5 meus papéis de 2045 e um pedaço de 2035. E expliquei o motivo. Em dezembro de 21, o mercado de renda fixa no Brasil deu um rally absurdo. E as ações pararam. Aí ali eu resolvi trocar renda fixa com rally por ações. E ao mesmo tempo eu comecei a ter outra visão também. Eu comecei a achar importante eu olhar o produto previdência privada por dois motivos. A legislação na previdência privada no Brasil começou a melhorar bastante e várias casas que eu era cotista de multimercados, praticamente essas casas, elas replicavam dentro das limitações da SUSEP a estratégia para os fundos de previdência. Aí eu comecei a escolher uns 5 gestores que eu sou casado com eles há 10 anos, gestores que eu não olho cota. Eu comecei a preferir previdência com um único viés, benefício fiscal, de ficar 10 anos e ganhar 10%. Então, hoje eu tenho 30% do meu patrimônio em previdência privada, basicamente de multimercados. Desses 30% de previdência privada, eu chutaria que hoje está 50% em ações e 50% em multimercados, e é o dinheiro que realmente eu me acho no privilégio de não precisar tocar nele por 10 anos. Tá? Bom, então como é que ficou a minha situação? Opa, eu já tenho uma caixinha para previdência, já tenho uma caixinha maior para ações. Eu aproveitei a marcação, não foi a marcação mercado, tá, Bruno? Eu aproveitei porque eu achava que havia um desequilíbrio. A renda fixa andou muito e a Bolsa Brasileira ainda não tinha andado. O que é a renda fixa? Aí eu acelerei na Bolsa. Então, quando respondendo para você, Bruno, o que o macro me ajuda a tomar as minhas decisões? O macro me ajuda a ficar corajoso e fazer movimentos maiores que o meu padrão. Entendi. Por exemplo, hoje, há bastante tempo, 30% em fundo de previdência, tá? que é longuíssimo prazo. Devo ter aí uns 20% a 30% ainda em papéis ligados a IPCA. Tá? Aí eu comecei a colocar papéis indexados a IPCA de emissores privados isentos. Tá? Você acha que é fácil a vida? Eu comprei a emissão primária de uma debêntures da Petro vencendo 2029, que é a duration cairia para 2026, a IPCA mais 3,60. Eu vou levar vencimento. O que foi bom para mim é que eu peguei a parte isenta. Tá? Eu não paguei 15% de R sobre a variação da inflação. E comecei também a entrar na minha cabeça a importância de dolarizar.
Aí o que eu comecei a fazer? Opa, 30% previdência, 30% mais ou menos em PCA longo, entre privado e título público, que na minha opinião, o título público para mim olhava também um pouco como reserva de valor, tipo assim, é só apertar o botão do Tesouro Direto para transformar dinheiro, até para dar um tiro, até pô, agora eu quero bolsa, eu diminuía o tesouro e comecei a também a montar uma carteira de ações. Ações dolarizadas não, ou mix de Brasil? A mix de tudo. Mix Brasil, mix Estados Unidos, Europa? Exatamente. Entendi. Tá? Eu tive ETF de bolsa alemã, tive ETF de S&P, tive ETF de bastante coisa. Mas o que me fez eu migrar para ações longo prazo no Brasil, que na minha opinião eu não aconselho fazer o que eu fiz. Eu comecei a ser um consumidor assíduo de podcast. Assíduo. Eu amava escutar as teses dos gestores. Eu dei muita paulada, tá? Eu tive várias ações que eu consegui vender com 200%, 300%. Eu peguei muita coisa na veia. Aí, dentro dessa carteira, eu separava uma carteira que eu considerava ações premiums e essas me quebraram, tá? Em que sentido? Tem Natura até hoje. Entendi. Eu comprei Natura 40, vi bater 80 e tá quanto? 15? Só caiu. Eu comprei Renner a 40. Então, essas ações, por 9 a cada 10 gestores são ações para a vida. Quando você comprou isso? Que ano? Depois da crise 2020, ali logo depois do circuit break. Entendi. Por ali, quando eu comecei. Quando a gente viu também as taxas de juros lá embaixo, né? Mas o que me. Quando não tinha o custo de oportunidade para juros, eu reduzi juros. E foi para a bolsa. E fui para a bolsa. E cheguei a ficar 60% em bolsa. Dentro desses 60%, teve muita coisa que eu tinha mais tático. E tinha coisa que isso aqui é para a vida. Você queria segurar para levar. Porque o cara falou a tese, Renner, líder nisso, líder naquilo, Natura, pá. E acabou, tem até hoje. Tá? Então, qual foi a lição disso? Quando você escuta um podcast, você vai ver um cara brilhante, na minha opinião, com um argumento muito certeiro, que vai montar uma tese que vai te encantar. E eu, ouvindo essas teses, esse encantamento, eu me senti tranquilo em ter uma carteira de ações. Isso eu carimbava, isso aqui eu nem olho. Tinha uma que eu olhava e tradeava, essa eu não olho. E até hoje, eu não ter olhado me custou bastante caro em termos de... Me custou caro, literalmente. Ainda bem que os juros compensam os erros, né, que a gente tem aqui nessas coisas. E por que me custou caro? Não tive stop. Tá? Eu acho que outra coisa que é super importante, por mais que a tese seja maravilhosa, quanto uma empresa eu vejo como se fosse um ser vivo. Ela pode errar. O gestor que montou uma tese maravilhosa há um ano atrás, talvez ele já tenha percebido que esse ser vivo, que é a empresa, errou numa estratégia, e ele não vai me avisar, ele não vai mandar um e-mail, ele não vai mandar um WhatsApp, Motinha, você comprou lá Natura, né? Tá dando ruim, Motinha. Sério esse negócio? Não vai. Então, nesse sentido, até pegando um gancho, já que você tinha feito essa carteira de ações para longo prazo, que você não iria ficar acompanhando consistentemente, dia a dia, você aprendeu com isso? Você parou de fazer isso aí? Ou agora você delegou para um fundo, por exemplo, de ações? Perfeito. Eu preferi delegar. Entendi. Você ainda tem essa parcela na carteira que você olha para longo prazo sem ficar mexendo. E tenho por um motivo ruim. Nesse nível no zero. Entendi. Ponto. Entendi. Tá? Não é que eu acredito no turnaround da Natura. Entendi. É que agora não vale a pena você não se sei, não sei. E, de novo, eu não sei se eu tô certo. O que eu fiz poxa, eu peguei JBS a 20, vendi a 38. Tem muita coisa, tem muita história legal. Só que a maioria dessas histórias legais eu transformei em Atmos, Constellation, Velt. Eu montei uma São nomes renomados para cuidar do seu dinheiro. E posso ser sincero? Acho que tá apanhando. Não, todo mundo tá. Não sei, eu acho que tá apanhando. Mas é aquela parte do meu percentual. E bom, e qual foi o próximo passo? E começou tem 2 meses. Eu acelerar na renda fixa estrangeira. Tá? Ano passado, até quem assistia a gente aqui nos nossas lives, eu falava, senhores, fundo cambial, 4,80. Vai cair. O Marcelo, que está sempre conosco, ele lembra, ele falou, ele conseguiu, teve a sorte de aportar em 4,62. Ele falou assim, olha, eu estou indo para fundo cambial, é hora de diversificar.
E não é porque eu acho que o dólar vai para 5, 5,5. Eu não só acho que também tem que começar a olhar para dólar. Hoje eu tento manter algo, ou reduzo o IPCA, ou reduzo o meu caixa. Eu tento manter algo entre 20% e 30% em ativos dolarizados. O que eu fiz? Tudo que eu tinha colocado em fundo cambial, com essa subida dos juros americanos, eu transformei em renda fixa americana. Por exemplo, aqui na Genial, ela está dando 5%, tá? E a gente falou aqui nas lives da Genial, um fundo de renda fixa da Pinco, dolarizado, que voou. Tudo bem, eu comecei a colocar a taxa de juros americana 10 anos, estava 4 e pouco. Tá, um ano estava juros chegou a bater mais de 5. Eu fui aportando. De um mês para cá, 95% dos meus aportes têm sido em renda fixa americana. Por exemplo, eu não lembro, acho que a última vez que eu comprei ação foi no primeiro semestre de 2021. Eu parei de comprar ação e comecei a mudar de tipo, quais são os ativos que eu vou ter. Então, tentando resumir a sua pergunta, onde o macro influencia nas suas decisões da sua carteira? É onde eu fico corajoso. E é onde você vai olhar para mudar os percentuais em cada uma dessas caixinhas.